Boa tarde, bem-vindo ao especial Covid-19. Há mais 4 casos de recuperação nos Açores, todos na ilha de São Miguel. Sobe assim para 19 o número de recuperados na região. Nas últimas horas verificou-se também um óbito de uma utente de 84 anos que estava internada no Hospital de Ponta Delgada, proveniente do Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste. Quanto a novos casos, foram detectados 7 em São Miguel. São 5 utentes do Lar do Nordeste, uma profissional de saúde do Hospital do Divino Espírito Santo e uma bebé de 1 ano. Vamos agora ao briefing diário da Autoridade de Saúde, num dia, Marta, boa tarde, que fica também marcado pela admissão do Delegado de Saúde de Ponta Delgada e pelo anúncio do Governo de que serão reforçados os testes em lares de idosos e em unidades de cuidados continuados da região. Exatamente, João, como disseste, o Governo Regional acaba de anunciar uma campanha de testes em massa a todos os lares da região, anunciou esta manhã em nota de imprensa, irá começar por fazê-lo no lar da Casa do Povo de Rabo de Peixe, isto depois do rastreio já efetuado ao lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, lar esse que começou por registrar os primeiros casos em idosos em estabelecimentos residenciais e que, no fundo, acabam por disputar esta situação. De recordar que ao dia de hoje há mais um óbito a registrar relacionado com esta instituição, o lar da Santa Casa, e que se refere a uma idosa de 84 anos que estava internada no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada. De referir ainda que entre os 7 casos positivos hoje anunciados, 5 deles são idosos que pertencem a esta unidade residencial para idosos. De referir também que no passado domingo o Delegado de Saúde do Nordeste já considerava a hipótese de surgirem mais casos positivos na região decorrentes do lar do Nordeste como foco de contágio e a Autoridade Regional de Saúde já teria dito que esta cadeia de transmissão quaternária estava confinada ao lar. De referir ainda que estes 2 casos também anunciados hoje relativos ao Hospital do Divino Espírito Santo se referem a uma criança de 1 ano e a um profissional de saúde. Aqui na sala de conferências de imprensa já se encontra Tiago Lopes, responsável pela Autoridade Regional de Saúde, que vai dar início então a este briefing. Boa tarde a todos. Recomeçamos ou retomamos relativamente ao ponto de situação de ontem. Tínhamos 907 casos na região, tivemos 338 resultados negativos, 218 de São Miguel, 62 da Terceira, 30 da Graciosa, 2 de São Jorge, 9 do Pico, 15 do Faial e 2 do Corvo. Tivemos 6 resultados positivos, neste caso de um bebé de 1 ano, do sexo feminino e de 5 utentes do lar da Santa Casa Misericórdia do Nordeste entre os 77 e os 93 anos de idade, e 563 aguardam ainda por resultado da análise, 71 de Santa Maria, 296 de São Miguel, 109 da Terceira, 17 da Graciosa, 3 de São Jorge, 44 do Pico, 19 do Faial e 4 das Flores. Até às 0 horas de hoje deram entrada 732 novos casos. Desses 732, 249 tiveram um resultado negativo, sendo eles 245 provenientes da Ilha de São Miguel e 4 da Ilha Terceira. Um caso positivo adicional aos outros que referi há pouco, neste caso da Ilha de São Miguel, do sexo feminino, do sexo masculino, do sexo feminino, profissional de saúde e que foi no âmbito do rastreio que está a ser realizado no Hospital do Divino Espírito Santo. 482 dos 732 casos aguardam ainda por resultados, sendo 1 de Santa Maria, 91 de São Miguel, 374 da Terceira, 6 da Graciosa, 2 de São Jorge, 3 do Pico, 4 do Faial e 1 do Corvo. No que concerne a vigilâncias ativas, tínhamos ontem 2.178, temos atualmente 2.203, 645 provenientes da linha de saúde Açores e 1.558 das delegações de saúde. Em termos de internamentos, temos atualmente 41 utentes internados em unidades de saúde da região, 23 no Hospital do Divino Espírito Santo,
onde infelizmente hoje há a registrar um óbito de uma utente internada proveniente do Lar do Nordeste, quem nós também expressamos as nossas condolências à família, e onde se encontram ainda 2 utentes internados em unidade de cuidados intensivos, sendo que um dos casos se encontra atualmente com mau prognóstico. Adicionalmente, estes 23 casos internados no Hospital de Vinho do Espírito Santo, temos 4 no Hospital de Santo Espírito, 2 em unidade de cuidados intensivos, sendo que um dos utentes foi recentemente extubado da ventilação mecânica que estava sujeito, e temos ainda os 2 utentes internados no Hospital da Horta e os 12 utentes provenientes do Lar Nordeste, internados também no Centro de Saúde Nordeste, na enfermaria Covid, criada para o efeito. 70 encontram-se ainda em contexto domiciliário, sendo que a única alteração a registrar relativamente aos 70 que se encontram em contexto domiciliário é na Ilha de São Miguel, onde temos atualmente 49 utentes, derivado dos 4 casos de recuperação de infecção pelo Covid-19 que registámos na região. Neste caso, uma utente, uma senhora e 3 homens, todos do concelho de Ponta Delgada. Atualmente temos então 111 casos positivos ativos na região, sendo que as alterações a registrar relativamente aos últimos dias dizem respeito à Ilha de São Miguel, onde temos atualmente 84 casos positivos ativos, sendo eles distribuídos pelos concelhos de Ponta Delgada em 24 casos, 9 na Povoação, 6 na Ribeira Grande, 43 no Nordeste, 1 na Lagoa e 1 em Vila Franca do Campo. Temos atualmente, então, com os casos recuperados de hoje, 19 casos recuperados na região, com o óbito de hoje, o 8º óbito registado na região, e desde o início do surto temos atualmente registados 5.372 casos, dos quais 4.189 tiveram resultado negativo, 111 são positivos ativos, como eu acabei de referir, 19 recuperados e os 8 óbitos que eu também referi, a par dos 1.045 que aguardam, por via da soma dos remanescentes do dia de ontem e dos de hoje, 482 e 563, o que faz este total de 1.045 casos, sendo que 904 são do âmbito do rastreio. Não esquecendo que durante o dia de ontem e hoje, que já foi concluído, segundo a informação que foi reportada também há pouco, a recolha de amostras biológicas, nomeadamente no estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo. Em termos dos profissionais de saúde, para terminar, temos até ao momento testados 1.620 profissionais, ou testados, ou pelo menos com a recolha da amostra biológica efetuada, sendo que desses já foram analisados e com resultado negativo 1.574, 20 positivos a contar com o profissional de saúde hoje que eu referi há pouco, 2 recuperados e 24 encontram-se ainda neste momento a aguardar a conclusão do processamento a nível laboratorial. Deixarei então agora um espaço para a colocação de questões. Em relação aos casos positivos de hoje, disse que os do Nordeste, utentes do Lar do Nordeste, está relacionado com os rastreios, também aqui o profissional de saúde. Pergunto-lhe em relação à bebê de 1 ano, em que contexto surge aqui esta infecção? Foi admitida no hospital, internada, e no âmbito daquilo que já nós transmitimos de todas as admissões serem testadas para possível infecção pelo novo coronavírus. Neste caso a bebê também foi testada e teve resultado positivo. Tendo este resultado positivo, sendo que até ao momento do agregado familiar um dos elementos já teve resultado negativo, faltam-nos os restantes, e que iremos, durante o dia de hoje, já foram identificados também os contatos próximos, iremos também fazer os testes, o procedimento habitual relativamente a estes casos, para também fazer a recolha das amostras e o processamento a nível laboratorial. Portanto, é uma situação que estamos a acompanhar, derivada às últimas horas que tivemos este recente conhecimento, e, portanto, iremos ver até amanhã também qual é a informação que conseguimos apurar relativamente a este caso. Mas foi testado no âmbito de uma admissão recente no Hospital de Vinho do Espírito Santo e o respectivo internamento, e, portanto, foi nesse contexto que foi testada e que tivemos este resultado positivo. A Autoridade Regional de Saúde já tinha referido que a cadeia de transmissão secundária no Hospital de Ponta Delgada estava encerrada. Há algum indício que possa indicar que estes 2 casos estejam relacionados com esta cadeia?
À partida não, são casos isolados e que não terão ligação direta com a cadeia de transmissão secundária identificada no interior do hospital. No caso do profissional de saúde, já tinha exercido também em outros locais do hospital, tinha permanecido um período também no seu domicílio e regressou ao trabalho recentemente e por via desse regresso ao trabalho também fez este teste. E, portanto, nesse sentido é que foi identificado, muito possivelmente, embora seja uma situação também por via de ser recente que estamos ainda a aprofundar, mas não aponta para que tenha ligação com a cadeia de transmissão secundária do Hospital do Divino Espírito Santo. Relativamente à bebê, foi aquilo que eu acabei de explicar, é uma admissão que foi que teve o seu internamento também no hospital e que por essa via foi testado e também tivemos este resultado positivo e ainda iremos aprofundar este caso. Queria voltar à questão dos ex-reclusos que estiveram em contato com familiares em Rabo de Peixe e pelo facto de ontem ter confirmado essa situação de esses reclusos serem os transferidos de Angra, do EP de Angra, para Ponta Delgada. No entanto, houve um esclarecimento posteriormente dizendo que não se referiam a estes 2 reclusos. Pergunto qual é a versão correta, tendo em conta que elas não batem certo. Por outro lado, como é que foi possível ultrapassar as cercas sanitárias de um concelho para o outro? Pois a questão tem a ver precisamente com a falha de informação e com todos os acontecimentos que também sucederam de ontem para cá e que foram esclarecidos através dos comunicados que foram publicados também na página do Governo Regional e por essa via é que houve a confusão e a falha na informação, conforme acabou de referir. Os 2 reclusos que se deslocaram até ao Concelho da Ribeira Grande são 2 reclusos que são provenientes do território continental, que foram libertados de um estabelecimento prisional do território continental e que, por via daquilo que já foi transmitido também através dos esclarecimentos na página do Governo Regional, houve efetivamente aqui uma falha na sua autorização para o não cumprimento da quarentena em unidade hoteleira. Portanto, não se trata dos 2 casos positivos que foram reportados recentemente, de 2 ex-reclusos que saíram daqui do estacionamento prisional de Angra do Heroísmo. Esta falha que houve induziu em erro, tanto aquilo que eu também ontem transmiti, bem como a própria Polícia de Segurança Pública, que também, como forma ontem também transmiti, utilizou meios que depois, por via da informação que foi transmitida, ficaram com a certeza até então de que tinham transportado dois casos positivos e por essa via houve procedimentos relativamente à viatura e às equipas e aos agentes de segurança também que utilizaram essa viatura e que viemos durante o dia de ontem depois a compreender e a perceber que efetivamente tinha havido esta falha e, portanto, não houve deslocação de 2 casos positivos para o Concelho da Ribeira Grande. Estes 2 casos positivos foram identificados no interior da unidade hoteleira por via do teste diagnóstico que foi feito e é onde se encontram neste momento confinados até concluído o seu processo agora também de recuperação. E como é que passaram as cercas sanitárias com a presença de forças de segurança? Relativamente ao ultrapassar das cercas sanitárias, é uma situação que também nós estamos a apurar neste momento com as diferentes forças e agentes que estão nos diferentes concelhos da ilha de São Miguel. Como todos sabem, tendo a dimensão que a ilha tem e o incumprimento digamos, de algumas das medidas que têm sido aplicadas, não conseguimos ter agentes nem forças de segurança por todo o metro quadrado da ilha. E, portanto, terão chegado por via de outras vias de circulação que não aquelas que estão a ser neste momento controladas. E, portanto, é uma situação que nós estamos também a acompanhar com as diferentes forças de segurança no sentido de prevenir a sua ocorrência no futuro próximo. Não sei que isto possa trazer, este episódio, uma perda de confiança nas instituições de saúde e de segurança? Eu penso que não, porque os 2 casos foram identificados, foram novamente colocados em unidade hoteleira e, portanto, se houvesse aqui alguma quebra de credibilidade nas forças de segurança e nos agentes que estão neste momento no terreno, estaríamos hoje aqui a falar sobre 2 ex-reclusos que estariam a monte e que não saberíamos do seu paradeiro. E, portanto, têm sido identificados e têm sido colocados no respectivo local, nomeadamente na unidade hoteleira,
é porque efetivamente o sistema funcionou e conseguimos localizá-los e trazê-los na mesma para a unidade hoteleira, para agora, como foi feito, aguardarmos também o resultado da sua análise laboratorial para terminarmos o processo de apuramento de teste diagnóstico, também todos os ex-reclusos que tiveram perdão e outros que terminaram também o cumprimento da sua pena nos estabelecimentos prisionais da região e aqueles que vieram do exterior. E, portanto, nesse sentido, foi efetivamente uma falha que aconteceu e temos que aprender com esse erro e seguir em frente. Uma questão da Antena Açores sobre os 2 casos de Ponta Delgada. Pergunta se estaremos então perante uma situação de transmissão comunitária. A transmissão comunitária, efetivamente, é quando nós temos diferentes cadeias de transmissão e não conseguimos, de certa forma, contê-las e perdemos, peço desculpa pela expressão, mas o fio à meada das cadeias de transmissão. Era o que teria acontecido, por exemplo, se nós tivéssemos a cadeia de transmissão originada na povoação e tivesse passado por Ponta Delgada e tivesse chegado ao Nordeste e neste momento ainda não a tivéssemos confinado, ou seja, todos os contactos próximos identificados, não estivéssemos aqui a vencer, digamos, o tempo e a dar resposta a todos os casos positivos que eram identificados e identificar novos contactos próximos, testar e verificarmos como veio a acontecer a negatividade de todos os contactos próximos por via da sua identificação relacionada com os positivos. Aí sim estaríamos efetivamente a não estar a dar conta, digamos, do recado e a conseguir acompanhar essa cadeia de transmissão e, portanto, por não conseguirmos eventualmente estar a acompanhar uma dessas cadeias de transmissão, então aí sim considerarmos a transmissão comunitária. Neste momento as cadeias de transmissão estão identificadas, como eu disse, a maior delas, a que chegou até ao Conselho do Nordeste, estará confinada, mas volto a dizer, temos de dar aqui alguma margem, 2 semanas, mais algum tempo, para efetivamente vermos se não há desenvolvimento de casos positivos que possam ainda estar relacionados com os contatos próximos ou com os casos positivos identificados de alguma dessas cadeias, sendo que relativamente a 2, deixem-me também fazer-vos esse ponto a duas cadeias de transmissão, não, a 2 casos positivos que decorrem já de alguns dias atrás e que temos estado a fazer os respectivos testes diagnósticos relacionados com o sem-abrigo e com outro caso positivo também identificado na mesma altura. Como eu disse, foram identificados vários contactos, mesmo relativamente até ao caso do sem-abrigo, identificámos já perto de 200 contactos próximos e por isso é que ainda não transmiti, digamos, as conclusões desse processo, porque ainda faltam testar alguns desses contactos próximos para podermos assegurar de que se tratam de casos isolados e não têm qualquer tipo de ligação. Sendo que, deixem-me aproveitar também para transmitir essa informação, dado, no caso, por exemplo, do sem-abrigo, termos cerca de 200 contactos próximos identificados, temos maioritariamente todos testados e com resultados negativos. O trabalho foi feito em articulação com as delegações de saúde, com a Coordenação Regional de Saúde Pública e com as unidades de saúde, nomeadamente com o Hospital de Vinho Espírito Santo. Existe registro também de várias idas deste cidadão ao serviço de urgência e que coincidem com o período de permanência de um dos casos positivos durante as horas que esteve em observação no serviço de urgência. Portanto, levam-nos a crer que, eventualmente, por via da negatividade, digamos, que existe dos contactos próximos e dos resultados obtidos dos testes realizados, que poderá ter havido o contágio durante o período em que ele também, das várias vezes que se deslocou ao serviço de urgência, poderá ter estado em contacto ou ter utilizado algum objeto, outra coisa, que possa ter induzido esse contágio. Relativamente ao outro caso, também dar informação mais recente à cidadã do sexo feminino também que foi identificada na mesma semana, que também por via de todos os contactos que foram identificados e de todos eles até o momento serem negativos, tudo aponta também para uma história recente de deslocação ao exterior, nomeadamente aos Estados Unidos da América, e que leva a crer que tenha sido, por via dessa viagem também, que tenha sido contagiada pelo novo coronavírus.
Portanto, mas é uma situação que ainda estamos a concluir, como eu estava a dizer, ainda temos alguns contactos dos quais fizemos a recolha da amostra biológica, estamos a aguardar os resultados. Assim que tenhamos esse processo concluído, depois eu faço um novo ponto de situação relativamente a estes dois casos em particular. Relativamente à da Graciosa também, ainda é outra, mais recente essa. Estes dois são aqueles que, já não me recordo se há uma semana, há alguns dias atrás, que foram coincidentes da ilha de São Miguel e que estavam também ainda por esclarecer. Foi esse ponto de situação que eu fiz relativamente a estes dois casos. No caso da Graciosa, temos também praticamente todos os contactos já foram identificados, os testes praticamente, aí sim, já estão praticamente todos concluídos. Aguardamos durante o dia de hoje o processamento laboratorial de alguns que foram inconclusivos e, portanto, estamos a aguardar também a conclusão desse processo e penso que amanhã depois também já vos poderei fazer a ponto de situação relativamente a esse caso que, como eu disse, advém do rastreio que foi feito a todos os utentes que passaram para o Hospital de Vinho Espírito Santo no último mês e que se deslocaram para outras ilhas que não a de São Miguel e que foi detectado. E mediante agora também os resultados que nós tivemos, depois já poderemos fazer algum tipo de apontamento relativamente à origem também do contágio também deste caso. Uma nova questão da Antena 1. Em território continental regressa a uma relativa normalidade? Pergunta se podemos começar a pensar nisso. Os Açores têm algumas ilhas. Com as diferentes entidades, com os diferentes departamentos do Governo Regional e também com algumas entidades fora do Governo Regional, de já começarmos também a planear esse regresso. Não digo que ainda seja precoce começarmos a pensar nessa possibilidade, no entanto tem que ser devidamente planeada e ponderada, acompanhando também a evolução do surto em território continental, mas estamos a trabalhar nesse sentido para vermos que tipo de medidas é que existem neste momento na região que podem começar a ser ponderadas para serem levantadas, diminuídas, não esquecendo que no caso de algumas das ilhas, nomeadamente São Miguel, que ainda exige o seu cumprimento e não podemos assegurar que não possam ser até acentuadas. Mas é um trabalho que está a ser feito neste momento já de preparação e de planeamento relativamente ao regresso, digamos, à normalidade. Mas para já, novamente, reiterar a mensagem também para a população que não devemos ainda cair, digamos, no engano de que estará tudo bem e que podemos voltar a essa normalidade tão depressa quanto isso. Uma questão da agência Lusa. Refere-se ao... Não teve a ver com um profissional de saúde, com uma utente que esteve na base, na origem também da cadeia de transmissão secundária no Hospital de Vinho Espírito Santo. A cadeia de transmissão secundária no Hospital de Vinho Espírito Santo desenvolveu-se por via de 3 elementos que pertenciam, digamos que, a um núcleo muito próximo e que uns eram profissionais de saúde, uma delas, um dos casos era utente, que entrou também pelo serviço de urgência do hospital e que, dentro do trabalho de investigação que nós fizemos, conseguimos encontrar esse paralelismo e em termos de datas e de permanência no mesmo serviço. E, portanto, como eu estava a dizer, dentro do trabalho que nós estamos a fazer, não encontrando de todos os contatos próximos que identificámos, e como eu estava a dizer, já vão perto dos 200, porque nós encontramos negativos e são negativos, então temos que aprofundar mais e vamos testar mais pessoas que terão contactado proximamente com este elemento. Sendo eles também negativos, estamos aqui depois também a tentar procurar outra explicação para o seu contágio e esta neste momento efetivamente é mais forte. Havia um profissional de saúde do serviço de urgências que não estava ligado à cadeia de transmissão da população. Sim, que veio no âmbito também do rastreio e que foi identificado, mas que não estará também relacionado com esta situação, embora relativamente também a esse profissional ainda estejamos também a identificar contatos próximos e fazer também esse trabalho de investigação. Portanto, também ainda não está concluído e também ainda não temos todos os resultados relativamente a esses testes que foram feitos dos contatos próximos desse profissional de saúde. Pergunta se o rastreio ao hospital já está concluído. Não consigo precisar agora neste momento das centenas de testes que nós temos feito até ao momento. A verdade é que, como vocês devem reparar, atendendo aos 1045 casos que eu vos disse que estamos a aguardar resultado, sendo 904 do âmbito do rastreio,
A verdade é que neste momento temos um volume considerável de recolhas feitas e de processamento em ambas as unidades laboratoriais da região, por via do trabalho que está a ser concluído também no Hospital de Vinho Espírito Santo, daquilo que se fez relativamente a todos os utentes que passaram pelo hospital e que regressaram às suas ilhas fora de São Miguel, e agora recentemente relativamente ao estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo. São várias centenas de pessoas que neste momento na região estão a ser testadas e no caso concreto do hospital não estará ainda concluído a 100%, mas estará muito perto disso. Mas amanhã também posso fazer esse ponto de situação mais concreto de quantos elementos é que faltarão. Só para clarificar a questão Uma clarificação dos ex-reclusos que chegam de Lisboa. em relação aos ex-reclusos que chegam do continente. Chegam num voo comercial da TAP como todas as outras pessoas. Não são logo encaminhadas para uma... Questiona-se todas as pessoas, todos os cidadãos que vêm em aviões comerciais não são Relativamente a logo estes encaminhados casos, para unidades foi aquilo hoteleiras que eu referi há pouco. e por que motivo isso não aconteceu neste Foi feito caso? o esclarecimento ontem também através da página do Governo Regional, precisamente a dar conta dessa falha que houve e, portanto, que daí decorrente gerou toda a situação que ontem aconteceu mesmo até aqui na conferência e depois também ao longo do resto do dia. E, portanto, existindo essa falha... Eu pergunto para saber se poderão ter existido outras falhas, outras pessoas que não tenham sido encaminhadas para o confinamento. Pergunta para perceber se Neste deverão caso, existir não, outras porque, falhas. Estes foram excepcionados indevidamente pelo facto de supostamente serem ex-reclusos e terem realizado um teste em território continental. Não se comprovando essa situação, é que os mesmos não deveriam ter saído da unidade hoteleira, não configuravam nenhum caso médico de exceção que motivasse a sua não recomendação de permanência em unidade hoteleira e, portanto, por essa via é que aconteceu o que aconteceu e que fizemos o esclarecimento que ontem fizemos. O Sr. Oriental diz não ter entendido bem a explicação sobre os ex-reclusos, porque o comunicado do Governo diz que o Delegado de Saúde autorizou a saída para a Ribeira Grande. Não foi isso que aconteceu afinal? Consegue esclarecer? Foi isso que eu acabei de... Se não o disse, peço desculpa, mas efetivamente eles chegaram à região, deviam ter ficado em unidade hoteleira, não o foram porque houve, digamos, essa condescendência para que eles não permanecessem em unidade hoteleira e, portanto, quando essa situação foi detectada, foi comunicado para que houvesse a sua reversão e, portanto, com o auxílio da Polícia de Segurança Pública, esses dois ex-reclusos fossem conduzidos até à unidade hoteleira e, portanto, por via dessa inconformidade é que foi feito o esclarecimento de ontem, que já foi amplamente divulgado. Sim, mas também relacionado com essa situação, pergunta aqui o Sr. Oriental, isso justifica a passagem entre as cercas sanitárias? A Sim, autorização? relativamente a isso já foi respondido na pergunta há momentos. Também da TSF Açores, acabou de dizer que os reclusos vindos do continente já foram testados no continente. Perguntam agora se famílias e contatos próximos já foram identificados e se já estão de quarentena. Vou voltar a dizer, os reclusos que vieram do continente não foram testados, estão a ser testados aqui na região. Portanto, essa situação também já foi esclarecida através do comunicado que foi publicado na página do Governo. Acabei de dizer ainda agora há pouco de que, no caso destes dois, apesar de terem afirmado que tinham feito o teste diagnóstico no continente, o mesmo não se verificou e, portanto, por essa via não poderiam ter também sido dada a sua autorização para sair da unidade hoteleira ou não fazer o cumprimento da quarentena e, portanto, por isso é que estamos a testar neste momento esses ex-reclusos que foram identificados tanto na região como provenientes do continente para fazer o teste diagnóstico de despiste de infecção pelo Covid-19. Uma questão do Correio dos Açores. Admite falhas nas cercas sanitárias em São Miguel? Há pessoas a passar sem autorização para tal? É a terceira vez que vou dizer, a resposta já foi dada à primeira questão que foi colocada há pouco. Uma questão da Rádio Horizonte, referente à Ilha Terceira. Alguns dos testes que deram resultado negativo nas últimas horas já são referentes a pessoas relacionadas com o estabelecimento prisional? Sim, já. Alguns deles, nomeadamente ontem nós começámos com os testes a alguns dos funcionários do estabelecimento prisional e já temos, felizmente, alguns resultados negativos. Uma questão da Rádio Cais.
Tendo em conta que os passageiros que viajam entre ilhas têm, na maioria dos casos, de ficar em quarentena na ilha de chegada, não teriam também os ex-reclusos que chegaram ao Pico recentemente de cumprir o confinamento no domicílio, mesmo que tendo viajado de barco do Faial para o Pico? A população mostra-se apreensiva, uma vez que têm sido vistos em diversos locais públicos. Se já foram testados para a infecção de Covid-19? Estamos a concluir esse processo. Como eu estava a dizer, por via daquilo que também já foi esclarecido naquilo que diz respeito à articulação e comunicação com os estacionamentos prisionais e com a Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, conseguimos neste momento identificar já todos esses casos. Maioritariamente todos eles já foram testados, mas é um processo que ainda não está concluído e, portanto, irá ser feito durante as próximas horas. Uma questão da Antena 9. Neste momento é importante conhecer o mapa de distribuição dos reclusos libertados pela região e qual a sua situação face do coronavírus. Quantos, em que ilhas e qual o seu estado no que respeita a testes e ainda quantos falta libertar e para onde vão, especificando por ilha, quer em relação aos que já saíram, quer aos que sairão. Pronto, vou tentar de forma genérica e o mais claro possível de dar a informação que foi solicitada. Relativamente aos que irão ser libertados, não temos ainda essa informação e é uma situação que estamos agora sim, com maior colaboração a acompanhar e a receber informação por parte dos estabelecimentos prisionais, mas naquilo que diz respeito aos que já foram libertados do estabelecimento prisional de Angra, saíram 22 agora ex-reclusos, todos eles com perdão de pena, 8 foram para São Miguel, 2 para o Pico e 12 ficaram aqui na Ilha Terceira. Da cadeia também de apoio da Horta, saíram 3 reclusos, todos com perdão de pena, sendo que 2 ficaram na Horta e 1 foi para o Pico. E do estabelecimento prisional de Ponta Delgada saíram 55 reclusos, 14 com licença de saída administrativa e 41 com perdão de pena. Neste momento, até esta altura, 30 desses ex-reclusos já foram identificados, já foram testados, todos eles com resultado negativo. 25 encontram-se ainda a aguardar colheitas e também o respectivo resultado, e os restantes estão a ser contactados também para ser feita a recolha da amostra biológica e a análise laboratorial. Então, o ponto de situação ao dia de hoje relativamente à evolução do Covid-19 nos Açores. Tiago Lopes aqui a fazer o ponto de situação relativamente aos reclusos da região que já foram testados, aqueles que saíram ao abrigo da lei do perdão de penas. Referir aqui também que é de admitir que possa começar a haver um aliviar gradual das medidas restritivas nos Açores, tendo em conta até que existem ilhas que ainda não registaram qualquer caso positivo pelo Covid-19 nos Açores. A referir que esse trabalho já está a ser planeado em articulação entre a Autoridade Regional de Saúde e o Governo Regional. Tiago Lopes também aqui a dizer que neste momento ainda não há qualquer indício que os Açores possam estar em transmissão comunitária, isto porque os casos positivos que ainda estão por apurar continuam em investigação. Há ainda resultados de testes e de contatos próximos que ainda estão a ser apurados e daí não querer ainda avançar para uma situação de transmissão comunitária. Quanto aos dados oficiais ao dia de hoje, são agora 111 casos positivos ativos na região, a maioria concentrados em São Miguel, com 84 casos positivos ao todo na Ilha de São Miguel, 8 óbitos, 19 recuperados e 41 doentes internados. Marta Silva, em direto do Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo. Está assim feito mais um ponto de situação nos Açores. Tiago Lopes a esclarecer a questão dos ex-reclusos que se deslocaram à Ribeira Grande com autorização do Delegado de Saúde de Ponta Delgada e a adiantar ainda que os 2 novos casos detectados no Hospital do Divino Espírito Santo não estarão relacionados com a cadeia de transmissão secundária originária do Conselho da Povoação. Quanto a números, já então neste momento 111 casos ativos nos Açores, 19 recuperados e 8 óbitos de pessoas infectadas com o novo coronavírus. A nível nacional, o total de mortos subiu para 785 e há agora 22 mil casos confirmados de Covid-19. Em todo o mundo já morreram quase 180 mil pessoas infectadas com o novo coronavírus. Assim termina mais um especial Informação dedicado ao surto de Covid-19 nos Açores.
Já a seguir, as notícias do Atlântico. Até já.